Boa noite. Senhor, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada porque o Senhor nos atraiu até esse lugar, Jesus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos deu fôlego de vida para viver mais um dia, Pai. E nós estamos aqui, Pai, porque nós não estamos conformados com o nosso atual modo de viver, Pai. Nós precisamos ser mais parecidos com o Senhor, Pai. Nós precisamos aprender mais do Senhor, Pai. Nós precisamos nos relacionar cada vez mais com o Senhor, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor é longânimo, Pai. Obrigada, Jesus, porque todos os dias, pela manhã, as suas misericórdias se renovam sobre a nossa vida, Pai. E nós somos gratos por isso, Pai. Nós estamos aqui ansiosos, Pai. E nós te pedimos, Pai, que nada venha nos distrair daquilo que o Senhor quer trazer para cada um de nós nessa noite, Pai. E não me deixe atrapalhar, Jesus, aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Eu preciso do Senhor em todo o tempo. Amém. Aleluia. Hoje é comemorado o Dia dos Pais. Eu queria parabenizar a todos os pais que estão aqui. Que tarefa árdua, hein? Ser pai de verdade. Ser o provedor, ser aquele que educa, ser aquele que ensina, ser aquele que não só aponta o caminho, mas aquele que vai junto, ensinando, exortando, corrigindo. Esse é um bom pai companheiro, um pai presente. Que Deus renove as forças de vocês, que Deus dê a medida da sabedoria dele sobre vocês, para que vocês continuem aí cumprindo essa missão aí, que foi dada a vocês. Agora as mulheres ficam de lado. É responsa do pai ser o bravão da história, amém? E todas as vezes que a gente pensa em pai, eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu penso na palavra pai, eu penso em segurança, me remete à segurança. E quem já teve aqui, quem tem ou quem teve um pai presente, um pai de verdade, né? Infelizmente, nem todos são. Mas a gente pensa em segurança. A gente pensa muitas vezes, significa para muitos um lugar seguro. Pai, você já pensa num porto seguro. E todas as vezes que eu olho para a Clarinha no colo do Gu, a Clarinha é a filha do Gu, gente. E ela é tão piquititica. E toda vez que eu vejo ela olhando para ele, eu fico inspirada pelo olhar dela para ele, que eu acho que ela pensa assim, meu Deus, eu tenho um gigante que cuida de mim. Porque se a gente acha que ele é gigante, imagina ela, gente. Então ela deve se achar, né? Meu Deus, olha o meu urso gigante. E isso deve trazer muita segurança para ela, né? Apesar do Gustavo, quem conhece, é tão sensível. Mas eu tenho certeza que para a Clarinha ele traz bastante segurança. E eu me lembro do meu pai. Eu não tenho meu pai mais, ele faleceu há 17 anos. E o meu pai, gente, ele era bravo. Ele era barrigudão assim, cara de bravo. E todo mundo, quando ouvia falar do seu Joaquim, remetia à bravura. Seu Joaquim era bravo. E eu estava pensando hoje, gente, como que o Ellison era corajoso, né, naquela época? Porque meu pai já tinha fama de bravo. Meu pai era o bravo do bairro. Bravo mesmo, ele não conversava, ele era na dele. E para ele ter coragem de me pedir para namorar com 13 anos, hoje você não teria essa coragem, eu acho, Ellison. Como você era corajoso quando você era novo. Mas todas as vezes que eu penso, que eu olhava para o meu pai, me remetia à segurança. Eu tinha medo, mas, ao mesmo tempo, me trazia segurança. E uma coisa que é interessante, que todas as vezes que eu vi meu pai preocupado com alguma coisa, e ele não era de falar muito, mas todas as vezes que eu percebi que ele estava preocupado com alguma coisa,
eu sabia que ele confiava em alguém. Meu pai não era cristão, meu pai não gostava de ir na igreja, e ele falava, não preciso ir na igreja, porque eu não faço nada de mal para ninguém, então não preciso ir na igreja. Mas eu sabia que ele confiava em Deus. Todas as vezes que eu o vi preocupado com alguma coisa, ele tinha uma marmoaria e ele acertava com os funcionários dele todo sábado, era o sistema dele de pagamento. E eu lembro que todas as vezes que ele ia trabalhar no sábado e ele falava assim, ele batia a mão no bolso e falava, hoje eu não tenho dinheiro para acertar com os meninos, mas Deus vai me ajudar. E ele voltava à tarde e falava, Deus me ajudou e eu paguei todo mundo. E sobrou dinheiro. Então, ele me ensinou a confiar em Deus. Eu sabia que ele confiava em alguém que era Deus, mesmo ele não me explicando tudo a esse respeito. E ele me ensinou muitos princípios, ele me ensinou a trabalhar, ele me ensinou a fazer sempre o melhor. Ele me ensinou muito a ajudar as pessoas, isso era uma característica muito forte no meu pai. E eu sabia que ele confiava em Deus, e eu sabia que Deus o protegia, e isso me trazia segurança. Você já pensou que a forma como você olha, a forma como você enxerga Deus na sua vida, reflete na vida dos seus filhos? A confiança que você tem no seu dia a dia, nos seus corres lá, nas suas decisões, reflete na vida dos seus filhos. Porque eles estão o tempo inteiro nos observando. E a forma como a gente age e quem a gente confia, eles aprendem a confiar também. E por que hoje a gente está aqui, todo mundo reunido, no mesmo lugar, nós viemos adorar a Deus? E por que apesar de a gente conhecer essa figura terrena, de carne e osso, que nos traz tanta segurança, quem teve, quem não tem, mas quem conhece, quem já teve, já sentiu essa segurança pelo seu pai? E por que hoje nós estamos aqui, muitas vezes, maduros, adultos, e por que tem dias que parece que a gente anda como órfão? Por que tem dia que a gente sabe que a gente tem um Abba Pai? Nós acabamos de cantar. A gente sabe que a gente tem um Deus que é poderoso, que é soberano sobre todas as coisas, que é soberano até um pai ruim que você teve, que te abandonou. Você tem um Abba Pai, eu tenho um Abba Pai. Mas por que tem dias que parece que a gente anda como órfão? E a palavra diz que não fomos nós que escolhemos Ele, mas foi Ele que nos escolheu primeiro e nos designou. Lá em João 15:16, fala isso. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. E designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Aqui diz que não foi você que escolheu. Você pode até pensar que você não tinha nada para fazer, e você, vou lá na igreja então, né? Tem nada legal hoje na TV para ver, vou lá. Não. Ele te escolheu. Ele te chamou pelo nome. E não foi para vir aqui hoje, foi para você ter um relacionamento com Ele de pai e filho. Ele te chamou e Ele te designou. Para quê? Para que vão e dê fruto. A gente vai dar maçã, a gente vai dar banana? Não. A gente vai dar um caráter transformado. Ele nos chamou. Vem do jeito que você está, vem com a roupa que você está, vem fazendo o que você está fazendo, mesmo que não é o que eu quero, mas vem do jeito que você está. Mas o tempo inteiro Ele quer que a gente dê fruto, fruto de arrependimento, frutos do Espírito, e que não é esgotável, é inesgotável. Quanto mais a gente tem, quanto mais a gente
sabe, exala, mais a gente precisa. A confiança, o amor, o domínio próprio, a paciência não é para hoje, é cada vez mais. Então, desenvolva o fruto, e são frutos que permaneçam. Para quê? Para eu te abençoar. Para que tudo que a gente pedir, se for da vontade dEle, Ele vai nos dar. Se tiver de acordo com o propósito dEle, porque Ele sabe o que é melhor para nós, Ele vai fazer. Mas o que tem nos atrapalhado de ocupar esse lugar de filhos? O que tem nos afastado do nosso Pai, do nosso Abba Pai? Será que nós estamos ocupados demais nos dias de hoje para nos ocuparmos com Deus? É tanta coisa, é tanta informação ao mesmo tempo que vai brilhando na tela do nosso, né? É tanta coisa. Será que isso tem nos atrapalhado? Será que é tanto trabalho que tem nos atrapalhado? Será que é tanto problema que tem nos atrapalhado de ocuparmos tempo suficiente com Deus? Ou será que a gente se sente tão independente que a gente acha que não precisa de depender de Deus para tudo, né? A gente não é a Clarinha mais, a gente já anda sozinho, a gente já come sozinho, a gente já sai para trabalhar, muitos de nós aqui já constituiu família, né? A gente supre a nossa família todo mês. Será que a gente precisa de Deus para tudo? Será que a gente precisa incomodar Deus para tudo? A gente pensa assim? Será que a gente pensa que só na hora que dá ruim, só na hora que a gente faz um exame e que vem um diagnóstico, e aí vem a notícia? Ou na hora que vem o desemprego, ou na hora que vem o divórcio, ou na hora que vem a falência, ou na hora que vem qualquer problema que a gente não consegue resolver, que a gente pensa, ah, Deus. Pô, Deus, tá me vendo aqui não? Esqueceu de mim? Você não disse que é um bom pai? Mas cadê você? E aí a gente lembra facilmente daquele versículo que está lá em Mateus 7,11, que fala assim, portanto, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Gente, já viu um pai falando para o filho assim, põe a mão no fogo, pode pôr a mão na trempe ali, não vai acontecer nada. Já viu um pai falando isso? Já viu um pai falando assim, sai sem blusa mesmo, pode ir para a igreja sem blusa, não vai dar nada. Não. O tempo inteiro a gente está querendo poupar os nossos filhos de sofrimento, de dor, seja ele casado, seja ele maduro, e não importa a idade, a gente está sempre preocupado, querendo cuidar dos nossos filhos. Nós, pais que somos maus. Todos nós sabemos aqui da nossa naturezinha que tem hora que grita. Agora, imagina o nosso Abba Pai, que é perfeito, que não tem mácula, que não tem nada. E a verdade é que Deus é sim um bom Pai. E Ele dá boas coisas aos que pedirem. Só que muitas vezes, quando a gente está passando por um vale, muitas vezes quando a gente está passando por um problema, a gente pensa muitas vezes igualzinho os nossos filhos, quando são imaturos, quando são crianças, pensam. O que eles pensam quando a gente fala não? Hoje não. Hoje não vai. Ainda não. Isso não pode. O que eles pensam? Ah, minha mãe, viu? Ah, meu pai. Puxa vida, queria tanto. Por que meu pai é tão ruim assim?
E muitas vezes, quando a gente está passando por um vale, talvez é esse pensamento que vem na nossa cabeça. Será que Deus é bom mesmo? Do jeito que todo mundo fala? Por quê? Porque normalmente a gente só vê a bondade de Deus quando Ele faz boas coisas. Quando Ele faz aquilo que a gente está tanto pedindo, aí a gente concorda. Nossa, é mesmo? Deus é bom. Bondade e misericórdia me acompanham. Porque Deus fez o que você estava pedindo. Mas e quando Ele não faz? E quando Ele não responde? Será que a gente enxerga a bondade dEle nos dias difíceis? Será que a gente enxerga a bondade de Deus quando Ele diz não? E já parou para pensar que muitas vezes esse silêncio, esse tempo de espera, Ele só está querendo nos ensinar a esperar? Ele só está nos dando mais uma chance de aprender a confiar nele? Ele só está querendo nos dar vantagem para a gente ir para um nível mais alto com Ele? E quando eu falo de um nível mais alto, gente, é nível mais baixo, tá? Porque a matemática de Deus é assim, quando a gente perde é que a gente ganha. Então, ir para um nível mais alto com Deus é mais toalhas, mais servir, mais chão, mais se submeter e obedecer à vontade dEle. Mas muitas vezes Ele nos dá a oportunidade para isso. E a gente precisa entender de uma vez por todas que as tempestades nos aproximam de Deus. As circunstâncias ruins, os dias difíceis nos tornam mais dependentes dEle. Se não fossem as dificuldades, se não fossem os dias difíceis, muitas vezes a gente andaria no automático, muitas vezes eu e você não estaria aqui. Já parou para pensar? Se não tivesse acontecido aquele dia fatídico? Então, nós precisamos entender que Deus é um bom Pai quando Ele nos corrige, quando Ele diz não também. Lá em 1, não vou ler aqui, mas depois vocês podem ler em casa. Em 1 Samuel, no capítulo 2, fala da história de Eli. Eli era um juiz e um sacerdote. E a Bíblia diz que ele tinha um respeito religioso ali em tudo que ele fazia, mas ele não foi um exemplo de um bom pai. Ele não soube corrigir seus filhos, exortar seus filhos naquilo que eles estavam fazendo de errado. Sabe aquele pai que não sabe falar não? Então, sabe aquele pai que não sabe virar para o filho e falar, você está fazendo tudo errado, volta aqui que eu vou te ajudar a consertar? Ele foi assim. E o que aconteceu com os 2 filhos dele? Em uma ameaça com os filisteus, os 2 filhos dele acabaram morrendo. E ele, quando recebeu a notícia que os 2 filhos morreram, o que aconteceu com ele? Caiu na cadeira e morreu também. Acabou. Não teve continuidade no legado dele. Por quê? Porque ele foi um pai que falhou. Porque ele foi um pai que não soube falar não. Já parou para pensar que muitas vezes o seu filho só precisa ouvir um não? E outra, fala o não dentro de casa, gente. Não espere ele ouvir o não na escola, na salinha do Poeminhas. Não deixa para ele ouvir o não lá no trabalho dele, para ele ir embora com crise do pânico, porque ele nunca ouviu não em casa. Aí ele teve que ouvir não lá no trabalho dele para aprender a viver. Faz isso com seus filhos, não. A Bíblia diz lá em Provérbios 3:12, que fala o quê? Porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Ontem, nós tivemos o Influ aqui, pais e filhos, e o Ellison ministrou. E dentro do que ele estava falando, ele falou assim, os seus filhos vão querer se espelhar em vocês, pais. E a Paloma estava do meu lado, e eu lembro que ela falou assim,
Eu vou querer ser uma mãe, mas eu vou querer ser uma mãe igual você, mas não vou querer ser brava igual você. E aí eu sempre falo com ela, toda vez que ela fala que eu sou brava, eu falo, filha, quem ama corrige. Quem ama exorta. Se eu não te amasse, eu era omissa. Eu deixava você viver do jeito que você quer viver, mas se eu sou brava, se eu te amo, eu te corrijo. E quem estava na laude ali acabou de ver, né? O meu filho acabou de sujar a blusa de chocolate lá. E ele, mamãe, foi sem querer, mamãe. Eu não vou fazer isso mais. Eu não vou vestir blusa branca mais. Eu falei, gente, que mãe opressora que é a mãe desse menino. Acho que eu preciso melhorar um pouquinho. Eu olhei, análise, fiz uma autoanálise e falei, meu Deus, cara, a mãe desse menino é muito opressora. Tem que mudar, né, Davi? Mas todas as vezes que nós precisamos de uma correção, o Senhor nos corrige porque Ele nos ama. Ele só nos deixa de lado e nos entrega. Como que Ele faz nos deixando de lado? Ele nos entrega aos nossos próprios interesses. Quando Ele insiste, para a gente continuar no caminho, e a gente conhece o caminho, e a gente decide, não, eu sei que isso é certo, Deus, mas eu vou continuar aqui no meu errado. Porque eu quero aproveitar a vida, porque eu quero ser feliz, porque eu quero viver do jeito que eu quero ser feliz. Eu quero o meu prazer. O que Deus faz nesse caso? Ele entrega a pessoa aos seus próprios interesses, e a pessoa passa a viver aquilo que ela tanto anseia. Mas, ao mesmo tempo, Deus é tão longânimo, Deus é tão bom, que Ele fica de braços abertos, esperando essa pessoa se arrepender e voltar para os caminhos. Ele está sempre de braços abertos, esperando pelo nosso arrependimento, todas as vezes que nós erramos, todas as vezes que nós desviamos do caminho dEle. Porque Ele é um bom Pai. Porque Ele está sempre esperando por nós. E mesmo assim, Ele nos ama. Nós precisamos entender que até quando a gente está passando por dificuldade, que até quando a gente pensa, meu Deus, agora é meu fim, Deus está cuidando de nós, porque Ele é um bom Pai. E nós precisamos acreditar e viver isso como filhos, não como órfãos. Essa semana uma pessoa me perguntou, como que você continua confiando em Deus, mesmo que você não está vendo nada, mesmo que Ele não está respondendo, mesmo que você olha para frente e você não enxerga nada, está tudo branco? Eu virei para ela e falei, não desistindo de confiar. Fé é a certeza das coisas que os nossos olhos não podem ver. Então, eu decido confiar. Eu preciso continuar confiando por fé. Então, não tem outro caminho. Eu cantei de manhã, não sei se eu vou poupar vocês dessa. Né, Wellington? Não quer me dar vaguinha aqui, né? Mas, gente, tem aquela música que a gente canta, né? Não sou mais órfão, agora filho sou. Poupei vocês, só falei, não cantei. Gente, a gente canta essa música. A gente gosta. A gente, né? Quando a gente está cantando, a gente se apropria. Não sou mais órfão, agora eu sou filho. Mas na primeira oportunidade que Deus nos dá, de sermos provados e de mostrarmos que nós somos filhos, na primeira provação, como que a gente tem agido? Como que muitas vezes a gente age? Como que a gente se sente? Abandonado.
Não, parece que Deus esqueceu de mim. Eu falo, eu peço, eu clamo, eu jejuo. Eu entendi que era para esperar só mais um mês e Ele não me respondeu. Olha como que eu estou, abandonado, órfão, sem pai. Ó céus, só a vida. Porque ainda a gente se sente como órfão. E nós criamos os nossos filhos com todo amor e carinho. A gente faz o melhor. Cada pai aqui, cada mãe sabe o duro que é para suprir uma casa nos dias de hoje. E esse é o papel do pai mesmo, precisa ser. Muitas vezes o bebezinho está lá no colo, né, mamando a sua dedeira, e ele em nenhum momento, gente, está passando pela cabeça dele. Eu estou tomando aqui e está lá aqui, ô ninho. Não, está lá mamando, sossegado, de boas. Ele está com a fraldinha dele, ele não está preocupado. Eu estou com Pampers, hoje eu estou com Hugs Anatômica. Ele não está preocupado. Porque isso é uma responsabilidade do pai. Enquanto o filho é pequeno. É o pai que precisa preocupar com isso, é o pai que precisa saber se ele vai ter como marcar com isso. Porque o filho é só um bebezinho, imaturo. Mas à medida que os nossos filhos crescem, nós naturalmente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a ensinar a eles o valor das coisas. Eles precisam, a gente precisa fazer um passeio com eles no shopping? Não, no Chibata. Vamos passear no Chibata? Vamos comprar carne no Chibata? Ah, hoje a gente não vai no Chibata, a gente vai no Esperança. Leva seu filho para dar uma passeada, para ele ver o rolê, como é que é. Para ele começar a ter noção das coisas, porque ele está crescendo. Porque um dia é ele que vai fazer isso. E aí, ele vai crescendo e você vai ensinando. Ele vai crescendo e ele vai ensinando. Eu estava falando hoje de manhã, ontem o Davi virou para mim e falou: mãe, por que você comprou essa uva sem semente? Você sabe que eu não gosto de uva sem semente, eu gosto de uva com semente. Aí eu falei assim: filho, senta aqui na mesa, que eu vou te explicar. Aí ele sentou, eu olhei bem para o olho dele e falei assim: filho, sabe por que a mamãe comprou a uva sem semente? Ele falou: não. Eu falei: porque estava na promoção. E ele, falei: um dia você vai entender a mamãe. Hoje talvez você não entenda, mas um dia você vai entender a mamãe. E está tudo bem. E isso hoje, pode ser que ele ainda não entenda, mas daqui a uns dias ele vai entender, porque está começando a trabalhar, está começando a entender, então hoje ele sabe que o rolê, depois do Influa, ele tem Pix. Ele paga com o Pix dele, porque agora ele trabalha, ele tem Nubank, e ele mesmo faz o Pix. Então, ele está começando a ter noção de valores das coisas, e hoje ele começa já a analisar: será que vale a pena sair depois do Influa? Ou é melhor ir para casa? Porque a gente precisa ensinar para os nossos filhos os valores das coisas, para eles irem avançando de níveis. A gente não está criando Peter Pan nas nossas casas, amém? Então, nós precisamos ensinar, sim, o valor das coisas. E nós precisamos entender que com Deus também é assim. À medida que nós vamos avançando, e Ele quer que a gente avance com Ele, na nossa maturidade com Ele, à medida que a gente vai avançando, Ele vai nos mostrando qual que é a real da vida, das provações. E Ele vai nos dando mais responsabilidades.
E ele vai nos mostrando que, muitas vezes, aquele nível de intimidade, de confiança, que até a canela estava bom, à medida que nós vamos nos aprimorando no nosso relacionamento com Ele, na nossa intimidade com Ele, nós precisamos ir para um nível mais profundo, amém? Ele quer que nós sejamos encontrados aprovados em meio aos nossos desafios. Nós somos aprovados como, gente? Prova. Não tem outro jeito, nem na escola, nem com Deus e nem na vida. Nós somos aprovados através das provas. E sabe o que é melhor? Ele não poupa em nos ajudar. Mas a única forma de nós sermos aperfeiçoados é sendo provados. A gente gosta, a gente repete, a gente gosta de falar para os outros lá fora, né? O que está lá em Romanos 8,19, que fala assim: pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. É lindo de falar isso, não é? Então, quem não conhece Jesus, essa criação que está lá fora e que ainda não conhece Jesus, o que nós vivemos, ela está aguardando com grande expectativa a manifestação dos filhos. Quem somos os filhos? Nós. Mas a gente quer revelar o quê? Que tipo de filho hoje que a gente quer revelar? É bebê reborn que a gente quer revelar, gente? É filho mimado que a gente quer revelar? Ah, não, tudo que eu peço, meu pai faz. Eu não concordo com não. Ou a gente fica repetindo coisas que a gente ouve em meme e que a gente, jargões prontos, crentezes, e a gente sai pela rua falando que a gente é cristão, porque a gente fala um versículo bíblico. Mas a nossa vida não revela a vida de um filho. Ou, às vezes, as pessoas olham para a gente, pelo contrário. A nossa vida não reflete de jeito nenhum. E aí, sabe, aquele colega lá do trabalho olha para você, diante das suas atitudes, diante da sua forma de viver lá, de trabalhar, e a pessoa olha para você e fala: eu vou caçar a igreja? Eu não. Estou melhor que sozinho. Esse cara vai na igreja todo domingo e olha o jeito que ele vive. Olha como que ele leva a vida. Olha que bagunça que está. Eu não. Então, de uma vez por todas, nós precisamos assumir essa responsabilidade e nos apropriar desse lugar de filhos que é nosso. Esse lugar de filhos no colo de Deus, Ele tem para mim e para você. Esse lugar é nosso. Nós precisamos desejar, nós precisamos ansiar, nós precisamos falar como Paulo, esmurrar o nosso próprio corpo, para nos manifestarmos como filhos de Deus. Eu estou falando esmurrar o próprio corpo, porque vai ter dia que você não quer, vai ter dia que a sua carne está gritando, vai ter dia que você vai, no seu tete a tete ali com Deus, vai falar: Deus, eu não quero desse jeito, eu quero daquele jeito que eu falei lá na oração. E Ele volta e fala: então, mas o que eu tenho para você é melhor. Aí você fala: meu Deus, mas eu não quero do jeito, eu quero do meu jeito. E Ele fala: mas o que eu tenho para você é melhor. Então, existem dias que a gente precisa esmurrar o nosso próprio corpo, sim. Mas nós precisamos, de uma vez por todas, manifestarmos como filhos de Deus. E amadurecer, gente, amadurecer é no sol. Amadurecer, muitas vezes, para nós, é no deserto. Aqueles dias difíceis. Aqueles dias que falta água. Aqueles dias de tempestade. Eu falei de manhã, e a gente estava lembrando, sexta-feira, a gente estava contando nossa história, e eu estava contando, gente, eu e o Elson, nós nos casamos no mês de dezembro de 2005.
E por incrível que pareça, no mês de agosto de 2006, o Ellison reuniu os pais dele e a minha mãe para falar que queria me devolver. De tão bênção que eu era. Gente, estava insustentável a situação. Eu era muito imatura. Eu queria a casa da minha mãe, eu queria voltar para a casa da minha mãe, o tempo inteiro eu queria a casa da minha mãe. E ele falou, olha, do mesmo jeito que eu fui lá pedir a mão, agora eu estou devolvendo a mão. E o corpo todo. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus, sabedoria do meu sogro, falou, não, pensa bem, dá para adestrar, vale a pena. Estamos aqui hoje. Mas eu consigo reconhecer que a gente saiu da nossa cidade e a gente foi morar no meio da floresta amazônica por um tempo, 1 ano, 2 anos. E aquilo ali, aquela situação ali, ele e uma casinha de sapê, me fez amadurecer demais. Ele amadureceu também, mas eu saí de lá outra pessoa. Porque passamos momentos difíceis. Passamos momentos que não tinha para quem recorrer. Era eu, ele e Deus. Não tinha para onde fugir. E sabe por quê? Porque dentro de casa, gente, no conforto, na sombra, ninguém amadurece. A fruta precisa de sol para amadurecer. Nós precisamos da nossa jornada, nós precisamos do nosso dia a dia, dos nossos desafios, para nós amadurecermos como seres humanos e para nós amadurecermos como filhos de Deus também. Para conseguirmos, de fato, revelarmos essa identidade de filhos de Deus. Filho de Deus não vive só na sombra, não. Filho de Deus vive no deserto. Mas ele precisa revelar quem é seu pai, de quem que ele é filho. O tempo inteiro nós somos levados para esse lugar. Nós precisamos entender que todas as vezes que a gente passa por uma situação difícil, não é que Deus esqueceu, não é que Deus é mau. Deus está nos ensinando e Deus está querendo que nós revelamos quem Ele é. Porque todas as vezes que a gente mantém a paz e a confiança em momentos difíceis, nós estamos revelando quem é o nosso Pai. E quanto mais paz, quanto mais tranquilos e confiantes nós vivemos, se a gente decide simplesmente confiar em Deus. Tem tanta luta, tem tanta batalha que a gente enfrenta, e que eu acho que Deus fica lá de cima olhando para a gente, de braços cruzados assim, falando, está se ferrando à toa, está chorando à toa. Eu já falei que eu te chamei, eu já falei que eu vou suprir, está sofrendo aí, filha? À toa? E em Isaías 41:10, está falando assim, não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei com a minha mão vitoriosa direita, o sustentarei. Isso é o Deus que está falando através do profeta Isaías para o seu povo. Essa época, o livro de Isaías estava vivendo, o livro de Isaías conta a história de um povo que estava vivendo grandes desafios, grandes ameaças, e eles estavam com medo. E ali Deus falou através do profeta, não tenha medo, eu estou com você, não desanime, eu sou o seu Deus. Eu vou te fortalecer e eu vou te ajudar. A minha mão direita está te sustentando. E sabe por quê? Porque
o medo que a gente sente no nosso dia a dia, porque às vezes a gente sai do culto aqui no domingo cheio de confiança, andando, né, sobre as águas. Segunda-feira a gente dá aqueles primeiros passos de Pedro lá. Chega na terça, a gente olha para a circunstância, a gente recebe aquela ligação, ou a gente não recebe aquela ligação. E o medo assola a nossa alma. E aí toda aquela apropriação de filho se esvai. E isso é para tudo, gente. Isso é para tudo. Muitas vezes a gente acha que são só para coisas muito grandiosas, mas seja no ambiente profissional, seja em decisões importantes que você precisa tomar nos seus relacionamentos, seja em qualquer situação que você vai lidar no seu dia a dia. Às vezes o medo assola a nossa alma e faz a gente descrer de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, nós não somos órfãos. Mas muitas vezes nós questionamos a Deus se nós vamos ter força para enfrentar mais esse desafio. Mas esse desafio, Ele está permitindo para nos tornar mais confiantes nele. Se você olhar para trás, e você olhar para todos os desafios que você já enfrentou e que você já venceu, isso nos traz esperança. Então, é um exercício que eu faço muitas vezes, mas se eu não olho para trás, muitas vezes eu olho, esse é o pior. Não, dessa vez é a pior. Dessa vez, agora, acho que não vai dar mesmo, vai dar ruim. Mas todas as vezes que eu paro um pouquinho, que eu olho para trás, eu falo, meu Deus, tanta coisa que o Senhor já me livrou, tanta coisa que Deus nos deu vitória. Eu acredito que Ele vai dar vitória em mais essa. E precisa ser assim, porque todo dia a gente passa por pressão, pressão por resultado, pressão no trabalho, pressão na família, responsabilidade de cuidar de uma família, responsabilidade e achismo de achar que nós vamos... Achismo de achar é ótimo, né? Mas às vezes nós achamos que nós vamos dar conta de tudo. Quem falou que a gente vai dar conta de tudo? Às vezes as incertezas do futuro podem gerar em nós ansiedade e preocupação. Eu estava falando ali em cima, falei, gente, programação do dia 21, eu falei, mas por que eu estou preocupada com isso? Nem chegou dia 21 ainda. Não sei se Deus vai voltar antes do dia 21. Qualquer coisa que não aconteceu ainda é a ansiedade. É preocupação em vão. Nós não temos poder nem condição de aumentar 30 segundos do dia de hoje ou diminuir 30 segundos do dia de hoje. Mas por que tanta ansiedade, tanta preocupação assola o nosso coração e muitas vezes nos impede de acreditarmos que nós somos filhos de Deus? Mas, ao mesmo tempo, é tão reconfortante saber que nós não precisamos enfrentar as batalhas que nós temos sozinhos. O mesmo Deus que prometeu, lá no livro de Isaías, está com o seu povo todo o tempo no passado, Ele nos assegura hoje que a sua presença é constante. Ele está dentro de nós, Ele está dentro de mim e de você. Ele é o nosso socorro bem presente. No dia da angústia, mas no dia da felicidade também. É todo o tempo, Ele está dentro de nós. É muito fácil acessar, porque Ele está dentro de nós. E quando a gente pensa nessa imagem que eu acabei de ler, que está lá no livro de Isaías, pensar nessa imagem de ser segurado pela mão direita do Deus Todo-Poderoso. Pensa você, no centro da mão direita de Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é soberano. Olha o cuidado, olha a proteção constante. Pensa no cuidado que nós, como pais, temos com os nossos filhos.
Só que Deus é o nosso Abba Pai. Então, essa promessa, ela nos convida a uma mudança de perspectiva. Na semana passada, o pastor Daniel falou quem Jesus é para você. E ali a gente pode fazer várias análises. Às vezes a gente pensa que Jesus é um senhor bravo, igual meu pai era. Às vezes a gente acha que Deus é um paizinho bonzinho, que tudo que a gente faz, tudo que a gente quer, Ele dá, tudo que a gente erra, Ele nos perdoa. Ele é também, porque Ele é amor. Mas Ele é um Pai que nos corrige em todo o tempo, porque Ele nos ama. Então, muitas vezes, a sua presença, porque Ele está aqui dentro de mim, dentro de você, muitas vezes, aí você pensa, eu não vou passar por nenhum problema. Agora, aceitei Jesus, estou na igreja, agora eu vou só andar em meio às flores, tomando meu suco de melancia. Não. A presença de Deus não remove necessariamente os desafios, mas ela nos capacita a enfrentá-los com coragem e confiança. E eu queria fazer uma pergunta para você agora. Você se sente filho de Deus? Ou você ainda se sente como se você fosse órfão? Ou tem dias que você pensa que você não tem pai? Qual que foi a sua sensação no dia de hoje? Para você que não tinha um pai terreno presente, como que você se sentiu? Sabe de uma coisa? Essa apropriação do lugar de filhos, ela é uma decisão nossa. Primeiro versículo que eu li lá em João 15:16, fala que não fomos nós que o escolhemos. Foi Ele que nos escolheu primeiro. Mas essa apropriação do lugar de filhos é nossa. Precisa ser uma decisão nossa. Precisa ser uma decisão diária. Dele, não, nossa. E tem gente que conhece aí a nossa história, e tem gente que não conhece, tem gente que conheceu ele, tem gente que não. Mas nós adotamos um filho adolescente, e ele ficou com a gente por 2 anos e 7 meses. E foi muito interessante que, nessa questão da adoção, eu consegui enxergar uma outra ótica a respeito de Deus. A gente consegue enxergar Deus aqui, quem consegue se apropriar como filho, a gente consegue enxergar a nossa ótica como filho, olhando para o nosso pai. Mas na adoção eu tive o privilégio de enxergar de uma forma diferente. Eu escolhi, eu fui lá no abrigo e escolhi pelo meu filho. Levei para casa, cuidei, fiz o melhor, corrigi, exortei, ensinei, amei, me dediquei. Fiz tudo que um pai faz para um filho, tudo que uma mãe faz para um filho, com todo amor. Só que um belo dia, ele virou simplesmente, depois de 2 anos e 7 meses, e falou, olha, vou embora, quero ir embora. E eu fiquei assim, como assim? Não, quero ir embora, vou viver minha vida. E assim aconteceu. Fizemos de tudo para ele ficar, mas não teve o que fazer, ele foi embora. E ele foi embora e a gente pensou que era uma birrinha, uma coisa lá de adolescente e tal, que depois ia voltar. E a gente ainda insistiu, e a gente ainda voltou na casa lar, e a gente ainda tentou buscar. E eu lembro que da última vez que nós fomos, eu sentei com ele lá no quarto dele, eu sentei na cama dele lá no abrigo, e eu falei para ele, filho, mas por que você desistiu? Você nunca me viu como sua mãe? E ele falou assim, não, eu ainda falei assim, olha tudo que a gente viveu,
olha tudo como que estava como que você estava na igreja, olha como que estava a sua vida. E você vai jogar tudo para o alto? Sim. Ele só balançava a cabeça. Aí eu falei assim, mas deixa eu te fazer uma última pergunta. Você nunca me viu como sua mãe? E ele falou, não. Então, ali, eu pude, não vou falar nem entender, porque eu acho que talvez essa não é a palavra, mas tive que aceitar que ele nunca se apropriou da paternidade. Eu escolhi, eu trouxe, eu fiz o que eu achava que era melhor, mas ele nunca se apropriou do lugar de filho. E, em contrapartida, quando eu olho hoje para nossa filha, que veio junto com ele, e vejo a forma como ela tem se apropriado do lugar de filha dela, as coisas que ela fala, a forma como ela vive, a forma como ela trata a gente, e como ela se apropria do lugar, eu falo, é isso, foi isso que aconteceu. Ela se apropriou do lugar de filha, ele nunca se apropriou do lugar de filho. E eu consegui enxergar essa ótica, enxergar isso pela ótica de Deus. Muitas vezes, todas as vezes, né? Porque a Bíblia diz que Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos chamou e Ele nos designou. Mas existem vezes, existem horas, existem pessoas que às vezes fazem escolhas e que nunca se apropriam desse lugar de filhos. Talvez eu e você estamos aqui e a gente já tem uma caminhada na vida cristã, mas de verdade, genuinamente, nós nunca nos apropriamos do nosso lugar de filho. A gente tem Deus como um senhor feudal, que a gente tem que cumprir regras, que a gente precisa obedecer, que Ele nos abençoa se a gente cumpre o que Ele quer. Não é sobre isso. Ele é o nosso Abba Pai, e Ele quer que nós nos apropriamos do nosso lugar de filho por amor, porque Ele nos escolheu primeiro por amor, porque Ele fez a maior prova de amor que alguém pode fazer, Ele já fez por cada um de nós. E lá em Romanos 8,14... fala assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim um Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai. Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Paulo está dizendo aqui que por meio de Jesus, que por meio do Espírito Santo, nós todos que confiamos, que acreditamos no sacrifício, nós todos fomos adotados como filhos de Deus. Nós não estamos mais separados dEle. Ele está dentro de mim. Ele está dentro de você. Não tem nada que nos separa dEle. Nós não somos mais escravos. Nós não vivemos mais na mão de Satanás fazendo o que ele quer. Nós somos livres, filhos de Deus, nós não somos órfãos espirituais. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós fazemos parte da família de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Esse lugar precisa ser ocupado por nós. Eu imagino que dentro do coração de Deus, muitas vezes os nossos filhos falam assim, você ama mais fulano do que eu. Você agora ama mais o Davi do que... Não existe, para pai e mãe não existe isso. E para Deus também não existe. Ele ama mais a Maria do que o João. Ele ama cada um de nós da mesma forma. O sacrifício foi pago por todos nós.
E todos nós somos filhos de Deus. Todos nós precisamos ocupar esse lugar e nos apropriarmos definitivamente desse lugar de filhos. Daqui a pouco a gente vai participar da ceia do Senhor, e que privilégio poder participar da ceia dele. Só que muitas vezes a gente está sentado à mesa com o Senhor. A gente até separa um tempo, né? Um tempo nosso com o Senhor. E já reparou que às vezes os nossos filhos sentam na mesa com a gente senta à mesa para tomar um café ou para almoçar, enfim, e eles estão lá com o celular, e eles estão lá com o joguinho, ou o marido está lá com o Reels passando, e cada vez vai subindo, vai mais um, e está todo mundo sentado à mesa. E aí, esses dias eu estava pensando, será que a gente, muitas vezes, está sentado à mesa com Deus? A gente separou o tempo para ter com Ele. Mas muitas vezes nós estamos como se estivéssemos jogando um joguinho, levando a nossa vida. Sabe, a gente conhece Deus, a gente caminha com Ele, mas muitas vezes a gente está ali, jogando o nosso joguinho da vida. E quando a gente joga o nosso joguinho da vida, é a gente que decide. Vai para a direita ou vai para a esquerda? Vou comprar ou vou vender? Vou ou não vou? Vou fazer ou não vou fazer? A gente está decidindo tudo. E a gente fala que está com Deus, que está relacionando com Ele, mas a gente está tomando as nossas próprias decisões. E a gente está levando a nossa vida do nosso jeito. E a gente não vive como quem tem um pai. A gente vive independente. A gente vive como se fosse órfão. Então, será que a gente tem aproveitado? Será que a gente tem desfrutado de verdade da presença do nosso Pai? Será que todas as vezes que nós estamos com Ele, e eu digo de verdade, gente, estar com Deus não é só naquele momento que você separa o seu momentinho lá, o seu secreto com Ele. A gente está com Deus em todo o tempo. A gente precisa andar em comunhão com Deus. E eu ando assim, o tempo inteiro eu estou dirigindo, eu estou falando, Deus, hoje você acha que eu vou por esse caminho, você acha que eu vou por esse? Deus, você acha que eu devo ir? Eu devo. Eu fico perguntando, tem hora que eu esqueço, tem hora que eu entro no meu automático e eu vou, olha só, você já escolhendo o caminho. Não. Mas a gente se relaciona com Deus em todo o tempo. Mas será que a gente tem consultado a Ele? Será que a gente tem desfrutado de verdade dessa comunhão com Ele plenamente? Ou será que muitas vezes a gente tem andado simplesmente como meros órfãos? Quem é filho de Deus carrega as características dele. As pessoas precisam olhar para mim e para você e enxergar quem é o nosso Pai. E a forma mais clara de alguém enxergar que nós somos filhos de Deus, principalmente, gente, quando Ele nos abençoa também. Mas, principalmente, quando a gente está passando por uma situação difícil e que alguém olha para a gente e nos vê confiante em Deus, a pessoa olha e fala, meu Deus, eu sei de quem que ele é filho. Eu sei quem é o pai dele. Eu sei que Deus vai estar cuidando. Está passando por isso, mas eu sei que Deus está cuidando. Essa característica é a marca que nós precisamos carregar. Se o louvor quiser subir aqui para me ajudar. É essa face de Deus que nós precisamos revelar. Então, o tempo inteiro, faça essa avaliação. Verifique se na sua vida você tem andado mais como órfão, se você tem andado como filho de Deus, confiante, crendo nas promessas que Ele falou.
crendo que é cuidado dele, inclusive nos dias difíceis, crendo que ele está cuidando de tudo até quando ele não fala. Porque quando a gente tem os nossos filhos, tem hora que a gente não sabe o que responder. Só comigo que acontece, tem hora que eu não sei responder. Se eu devo falar sim ou se eu devo falar não, ou eu não sei a resposta, então eu fico calada. E tem hora que eu preciso falar não, não é a hora, espera. Não chegou a hora do almoço, espera o almoço para você comer. Não vai sair ainda porque não dá, você não tem idade, não vou te levar, está frio. Mas por que com Deus é diferente? Por que a gente quer ser filho só na hora boa? Por que a gente quer ser filho só na hora que está tudo correndo bem? Por que a gente quer ser filho só na hora que Ele está fazendo aquilo que a gente quer? A nossa vontade.